Olá. Então, existe uma ideia de que vãos grandes são difíceis de serem vencidos, enquanto vãos pequenos são fáceis. Porém, isso não é exatamente verdade, tá? Porque, bom, o principal problema, tá? Isso vai ser padrão. O principal problema que você vai ter ao dimensionar qualquer estrutura não é o vão a ser vencido. Geralmente é limitações arquitetônicas, certo? Ou vamos imaginar a seguinte situação. Bom, temos aqui dois pórticos, né? Gerei um pórtico contínuo aqui em cima e um pórtico simples aqui embaixo, certo? Então, no pórtico simples, eu tenho pilares que vão ficar com o lado maior perpendicular ao tamanho da viga, certo? Vão de 4 metros. Já no pórtico contínuo, eu estou trabalhando com 6 metros, certo? Então, bom, voltamos aqui, certo? E vamos analisar os resultados dessas peças, tá? Então, se eu tenho aqui uma carga de um vão de 6 metros, uma carga para vão de 4 metros, mesma carga, né? Mesma seção da viga, mas vãos 2 metros maiores, com certeza deve dar deformações muito maiores, né? Desses 2 metros a mais. Mas não é o que acontece. Olha isso aqui. Bom, vamos olhar essa viga pequena primeiro, então. Bom, nós temos uma viga 15 por 40, tá? Estamos com algumas armaduras aqui de 8 milímetros. Embaixo temos também barras de 12,5 milímetros, tá? E nós temos uma flecha aqui ativa de 6 milímetros, tá? Então a gente tem uma flecha que está sendo crítico mesmo, 6 milímetros, certo? Então beleza, essa é a minha deformação nessa viga aqui. Agora, e nessa viga aqui em cima? Bom, essa viga aqui em cima eu tenho 2 metros a mais entre eixos, tá? Porém, eu tenho os pilares rígidos no sentido da viga, certo? E eu tenho vigas contínuas, certo? E com a mesma viga de 6 metros agora, claro, os negativos estão com um laço maior, né? Uma barra de 16 milímetros, tá? Mas mesmo aí, duas barras de 16 milímetros não tem uma área de aço tão absurda assim, tá? Duas barras de 16 milímetros não é nada absurdo, um custo absurdo, não. Duas barras de 16 milímetros vão custar, aí, né, pegando a barra de 16 milímetros, então, 16 vezes 16 dividido por 13,5, só que isso por metro ela dá 1,6 quilos, tá? Vezes 2,40 vezes 2, eu estou gastando aí 7,5 kg para permitir 2 metros a mais, tá? Se a gente for imaginar o custo aí é R$ 5 o quilo, ainda assim são R$ 37, não é um custo absurdo para vencer um vão tão maior assim, tá? Então, de 4 para 6 metros e a flecha também aqui está em 6,7, tá? Comparado a 6, quase a mesma coisa. E no vão intermediário está menor ainda, está em 5,5. Então, se aqui é 6,7, aqui é 5,5 e no outro tinha 6, eu vejo que tem um padrão aqui, mesmo com 2 metros maiores, eu consigo resistir vãos eu consigo resistir com flecha similar e com uma seção similar, tá? Então, inclusive aqui nas envoltórias, o que eu vejo? Bom, eu vejo que o momento positivo, nesse caso, é 3,79 e nesses casos aqui até é um pouquinho menor, né? Então, o momento positivo chega até a ser um pouco menor, porque temos esse negativo bem elevado, e realmente bem elevado, né? É quase o dobro do que o momento positivo, né? Comparado do meio, ele é mais que o dobro até, beleza? Então, aqui nesse caso, nós vemos que quando nós temos uma viga contínua, a gente já consegue vencer vãos bem maiores, né? Mas aqui no 3D a gente vê outra coisa também, né? A gente não vê só isso. O que mais a gente vê? Bom, a gente vê que quando a gente tem andares padronizados, nós também temos uma redução da flecha. Peraí, como assim? Quer dizer que se essa viga aqui em cima está reduzindo a flecha da viga embaixo? Sim, a viga em cima está reduzindo. Por quê? Porque ela não permite o pilar flambar, certo? E isso pode ser provado simplesmente, tá? Se a gente for ver aqui então essa viga, vamos ver de novo, a gente vê que realmente a flecha 6,07, ok? Então eu vou vir aqui em cima, entrar uma nova viga, certo? E vou entrar uma viga aqui igual, certo? Uma viga sem carga, mas que vai estar ali apenas para travar os pilares, certo? Antes eu tinha 6,07, ok? E vamos olhar agora, certo? Olhar agora essa mesma viga aqui e eu vejo que a flecha nela agora é de 4,58. Então, travando o pilar lá em cima, certo? O que vai acontecer? Ele não vai conseguir deformar, certo? Consequentemente, ele vai se tornar mais rígido. Então, se você realmente não pode aumentar a inércia do pilar de maneira a gerar rigidez no seu pórtico, aumentando a seção dele, você pode travar ele lá em cima, certo? Travando ele lá em cima, ou embaixo, né? Ou onde você conseguir travar ele, você vai reduzir as deformações, né? Tanto que olha a deformada aqui. Bom, a deformada com a peça travada está aqui em cima, certo? Então, beleza, travou aqui em cima e o pilar está praticamente reto, né? Ele tem umas pequenas deformações, mas é leve mesmo, certo?
Agora vamos fazer o quê? Bom, vamos aqui, entrada, vamos apagar aquela viga. E vamos ver a deformação que esse pórtico tinha sem aquela viga. Bom, sem aquela viga, o que a gente tem? Bom, a gente tem essa situação aqui, ó, que o pilar no topo, ele tende a entrar dentro do pórtico, né? Então, a viga força para fora, certo? No que ela força para fora, os pilares, ela força eles a ficar na posição deles, ela gera um momento negativo na viga lá embaixo, certo? Então, uma outra maneira também de reduzir deformações em peças é gerando andares contínuos, certo? Então, se nós geramos esses andares contínuos, o que acontece? Que um andar vai auxiliar a travar o outro, porque o pilar vai se tornar mais rígido, tá? Inclusive, esse é um dos motivos que no último andar nós temos deformações maiores, né? Porque todos os andares têm um andar em cima e tem um andar embaixo. E esse andar em cima e esse andar embaixo travam as peças, certo? Travam os andares adjacentes. Só que lá em cima eu tenho um andar embaixo auxiliando travar, eu não tenho um andar em cima, certo? Então, geralmente acontece isso das deformações serem maiores no último andar. Inclusive, pode acontecer até da área de aço ser maior no último andar, certo? Então, maneiras de reduzir deformação, tudo bem, você pode trabalhar na planta, tem várias maneiras de otimizar, já fiz vídeo como vencer 6, como vencer 10, 12, 20 metros de vão livre, tá? Mas outra maneira é travar outros andares, tá? Isso também vai aumentar a inércia de pilares, mesmo que não seja demonstrado isso, né? A gente pode ver também que, claro, nesses pilares aqui mais rígidos, a deformação não vai ser tão diferente, né? Aqui atualmente eu estou com uma flecha de, desculpa, indo aqui no andar de baixo, né? Eu tenho uma flecha então aqui de 6.77, 5.5, certo? Se eu vir aqui em cima e apagar essas vigas aqui, eu vou ver que a deformação não vai ser a mesma, tá? Vai ter um aumento de deformação. Claro, não vai ser tão grande ali porque os pilares já são rígidos, tá? Mas, clicando aqui agora, eu vejo que a deformação foi para 7.23, então aumentou meio milímetro. E aqui foi para 5.42, né? Deformou mais aqui, reduziu aqui, tá? Mas a deformação crítica, né, aumentou meio milímetro e aqui reduziu 0,1 milímetro, né? Na prática, o que acontece é que realmente a viga travando, ela gera uma inércia maior e ela acaba reduzindo a deformação máxima, né? Claro, a gente vê também o quê? Que o gráfico de envoltórias muda também, claro, o gráfico de envoltórias muda, né? Inclusive aumentou o negativo máximo aqui, mas reduziu o negativo nessa posição aqui, onde os pilares não estão travados, certo? Então isso aí sempre é bom considerar, que você não pode pensar na peça apenas como uma peça. Não, você tem que considerar na peça como parte de um todo, certo? Por quê? Porque uma peça de concreto armado, na verdade, uma obra inteira de concreto armado é uma peça só. É uma peça gigante, certo? É uma peça com centenas de metros cúbicos nela, né? Dependendo da obra, tem milhares de metros cúbicos nela, mas que ela funciona como um todo. E qualquer seção que você mudar vai alterar o resto, tá? Não vai mudar só isso aqui, não. Eu vou agitar só isso aqui, não. Qualquer mudança que você fizer em qualquer parte da obra vai alterar toda a obra. Claro, partes mais próximas vai alterar mais, tá? Mas mesmo se você mudar a viga em um canto, no outro canto vai ter um pequeno efeito. Claro, na viga do lado, efeito maior. Mas ainda assim, né? Existem esses efeitos que se distribuem por toda a estrutura, certo? Principalmente quando a gente está pensando em deformações elevadas, né? Ou seja, prédios altos, a gente está falando de cargas e ventos, né, geram realmente deformações bem elevadas e qualquer travamento consegue modificar drasticamente, né? Então qualquer mudança de seção de qualquer peça consegue mudar drasticamente a seção das outras, certo? Consegue mudar os esforços das outras, tá? Então isso aí de caçar, ajustar, vou trabalhar nessa peça aqui, vou trabalhar em parte da obra e depois eu subir para outra parte, não funciona, porque quando você faz uma parte da obra, deixa ela toda pronta e depois você sobe outro andar em cima para tentar ajustar, mesmo as vigas vai ter diferenças, tá? Claro, essas diferenças são pequenas, essas diferenças não são notáveis no cálculo manual, ou se são, dá para calcular, dá para considerar, dependendo da otimização que você faz manualmente, mas a gente não consegue uma precisão tão alta, né, com o manual. Quando a gente vai para um software, a gente consegue uma precisão muito maior e, consequentemente, a gente consegue ver que esses efeitos começam a se propagar, tá? E realmente esses efeitos são consideráveis, né? A gente viu aqui, nessa viga aqui, reduziu 25% da deformação, só travando pilares, tá? Então não devemos ignorar isso e sempre, no dimensionamento, sempre considerar a peça toda dimensionada, né? Não só um pedaço da obra, tá? Porque se for dimensionar pedaço por pedaço, vai dar problema mesmo, né? Porque a obra não vai funcionar da maneira que ela vai realmente ser executada, né? Você vai executar uma obra inteira, você não vai executar só um pedaço, beleza? Então seria isso, até a próxima.